Já fiz um vídeo falando sobre os FIIs, da tendência do mercado de migrar da renda fixa para renda variável devido à baixa da Selic, mas uma coisa ficou faltando: como escolher os melhores fundos imobiliários. E é por isso que eu fiz esse vídeo aqui. Curtiu? Então não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Solta a vinheta! Para escolher um bom fundo imobiliário, eu, Caio, julgo importante que você analise alguns indicadores na hora de você estar tomando sua decisão de compra ou venda. E para você acompanhar todos esses indicadores, eu vou estar deixando aqui o link na descrição de um site que eu mesmo uso, que é o Funds Explorer. Lá você vai ter, além de todos esses indicadores e informações dos fundos, vai ter também a listagem com todos os fundos que você tem cadastrados na bolsa. Então isso aqui vai ser o primeiro passo que você vai dar antes de você efetivamente estar pesquisando qual é o melhor fundo para você. E para começar, você vai prestar bastante atenção na taxa de vacância. E o que é isso? É o percentual da área útil do seu fundo que não está sendo utilizado, que não está te dando nenhuma rentabilidade, seja por inadimplência ou até mesmo uma obra parada num terreno vazio. Num exemplo bem simples, vamos imaginar que o seu fundo tem uma área útil bruta de 10 mil metros quadrados e que nela 2.500 metros quadrados não estão sendo utilizados, então não está rendendo e nem gerando nenhuma renda através dele. Então o que você vai fazer? Você vai fazer uma conta simples e descobrir que a vacância desse fundo é de 25%. E por que eu julgo que analisar esse indicador ele é um dos mais importantes? Porque você vai ver o quanto o seu fundo está deixando de te dar dinheiro. Então, quer dizer, uma taxa de vacância baixa quer dizer que o fundo está maximizando o investimento dele. Então, quer dizer, ele está gerando renda com a maior área útil possível. Isso, obviamente, que vai dar melhores rendimentos para os cotistas. Isso também é um bom indicador para você ver com relação à qualidade da gestão do fundo. Porque se o fundo está bem gerido, ele vai ter bons imóveis em boas regiões que não vão gerar nenhuma ociosidade do espaço útil utilizado. Então, uma baixa vacância quer dizer que o gestor é muito bom daquele fundo. E é sempre importante você prestar atenção nesse valor acumulado e não pontual do mês, a vacância naquele determinado período. Porque se você pega e analisa um longo prazo, 1 ano, 2 anos, ou até mesmo todo o período, você vê a média de vacância do fundo. Então você não fica sujeito a avaliações de curto prazo, avaliações que podem ser até meio enganosas. O segundo valor que eu julgo muito importante você estar avaliando é o P sobre VPA. Apesar de ser uma sigla complexa, é bem simples de explicar. P é o preço da cota que você vai estar negociando na Bolsa de Valores. E o VPA é o valor por ação. No caso aqui, para a gente, é o valor que é efetivamente o valor do fundo. Aqui a grande questão é você avaliar o quão mais caro ou mais barato está o fundo em relação ao valor do patrimônio físico dele, o valor efetivo da venda de todos os ativos do fundo. E aqui você vai comparar com a cota do fundo. A cota é o valor de mercado que as pessoas enxergam que vale efetivamente aquele fundo. Para você achar o valor da cota que o fundo está sendo negociado é bem simples. É só você pegar o código do nome do fundo, tacar no Google e ele vai mostrar para você o valor que ele está sendo negociado no dia que você está assistindo esse vídeo, através da própria B3. Para você ver o VPA, você vai pegar o valor do patrimônio dele e dividir pelo número de cotas desse fundo. O patrimônio avaliado você tem acesso através do site da CVM, que foi até um site que eu já comentei aqui, que ele regula, de certa forma, esse tipo de atividade financeira. Lá você vai ter, então, os relatórios que vão mostrar o patrimônio avaliado de cada fundo. E se você quer saber o número de cotas, é mais fácil de acessar ainda, porque você vai nas informações básicas do fundo através do Funds Explorer e lá ele vai te dar o número de cotas que estão sendo negociadas desse fundo. Mas para exemplificar, vamos supor que você escolheu um fundo que o valor da cota dele está em R$180. Foi no site da CVM e descobriu que o valor patrimonial desse fundo está em 85 milhões. Quando você foi no Funds Explorer, viu que esse fundo tem 450 mil cotas sendo negociadas. E quando você fez as contas, o valor deu R$ 188,88. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o fundo está barato, porque quando você faz a conta do P sobre VPA e ele dá um valor inferior a 1,
quer dizer que a cota que está sendo vendida, ela está mais barata do que efetivamente vale o patrimônio daquele fundo. Mas obviamente que você não pode fazer essa análise apenas com esse indicador. Você tem que utilizar outros indicadores para aprimorarem o seu resultado. O terceiro grande ponto está diretamente relacionado com a diversificação. Sabe aquele papo que eu venho falando, quanto mais você diversifica melhor, porque é mais seguro? O mesmo vale para fundos de investimento imobiliário. E quando você fala dos FIIs, você vai estar analisando a quantidade de ativos que ele tem e a localidade deles. Quando você pensa em quantidade de ativos, você está tentando mitigar o risco da inadimplência. Então, se ele tem 100 imóveis e um desses imóveis, por certa forma, falhe ou para de pagar, ou apenas acontece algum problema, você ainda tem a renda dos outros 99 para o cotista. Então, você não se prejudica tanto assim. E quando você fala de localidade, vamos supor que se ele tem imóveis no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Minas, vamos supor que existe alguma catástrofe natural que São Paulo inunde ou alguma coisa do tipo assim. Logo assim você vai ter ainda imóveis no Rio de Janeiro e Minas que vão mitigar esse problema para você. O quarto indicador para analisar é o que muitos acham que é até a principal coisa a se pensar quando você fala de fundos imobiliários, mas eu deixo ele em quarto porque eu penso diferente. Eu penso que eu tenho que primeiro escolher bons ativos para depois saber quanto ele realmente me remunera através do dinheiro que eu vou estar investindo. E eu estou falando aqui do Dividend Yield. Nada mais é do que o percentual do valor da cota que você vai estar comprando, que você vai estar investindo, que vai te retornar em dividendos. E aqui a conta é bem simples. Vamos supor que você comprou um fundo imobiliário que te custou R$100 a cota. E todo mês ele te remunera 50 centavos. Então você vai pegar esses 50 centavos e dividir pelo valor da cota e ver que todo mês ele te dá um rendimento de 0,5%. Mas como no geral a gente analisa rentabilidade para comparar os investimentos anualmente, vamos então fazer esse valor acumulado. Vamos pegar a soma de todos os rendimentos nos 12 meses que se passam e dividir pelo valor da cota. Nesse nosso exemplo aqui, nós teremos então uma rentabilidade apenas de dividendos de 6% ao ano. E é muito importante que quando você vai analisar o dividend yield dos fundos, você faça essa conta para o longo prazo. O que eu quero dizer com isso? Você tem que saber se esse valor é recorrente. Não adianta nada um mês ele me pagar R$1 por cota e no mês seguinte 10 centavos. Eu vou ter dois valores muito discrepantes e dependendo de quando eu for estar analisando, eu posso estar vendo algo que não é real. Então, eu não vou fazer uma análise só anual, eu vou trazer para o longo prazo, desde o início dos fundos, quanto ele vem me pagando em média, porque assim eu vou ter uma análise um pouco mais concisa e vou ter um valor mais recorrente de quanto ele geralmente me remunera. Mesmo sendo considerado um investimento de longo prazo, uma coisa que você tem que levar em consideração é que em algum momento, possivelmente, você vai estar querendo vender essa cota, ou porque teve algum problema financeiro no meio do caminho, ou apenas quer vender para desfrutar dos seus ganhos no longo prazo. Então aqui você tem que prestar bastante atenção num outro ponto, que é com relação à liquidez desse fundo. E isso nada mais é do que a facilidade que você tem de transformar o seu investimento, o seu ativo, em dinheiro nas suas mãos. E aqui, como você vai fazer essa análise? Você vai ver com relação ao volume de transações que temos desse fundo de investimento imobiliário. Lá pelo Funds Explorer, você tem uma abinha que ele vai te mostrar certinho o volume. Se ele tem um bom volume, quer dizer que tem muitas pessoas comprando e vendendo. Então você, relativamente, vai ter uma facilidade de entrar nesse bolo e conseguir fazer suas negociações. O sexto ponto é analisar com relação ao relacionamento com o investidor. E o que você vai ver aqui? A transparência que o fundo vai te dar com relação às movimentações que ela faz. Aqui você tem uma análise diretamente relacionada com os gestores do fundo. É como se fosse uma linha direta para saber como eles se importam com os acionistas deles. Saber aqui como anda o seu fundo, quais são as transações que ele faz, compra e venda de ativos, até mesmo modificação da gestão interna. Quanto mais informação ele te passa, quanto mais transparente ele é, mais ciente você fica do seu investimento. Então você tem um controle melhor do que está sendo feito. Imagina, você investe num fundo de investimento imobiliário que ele tinha a maior parte dos ativos em shoppings, por exemplo, e no meio do caminho ele começa a comprar outros tipos de ativos e aí não faz mais tanto sentido para você. Então você tem que estar sempre ciente das operações que envolvem o seu investimento.
E o último ponto a ser analisado é com relação ao que eu falei lá no início do vídeo. É você entender essa movimentação da renda fixa para a renda variável. Então o que vai ser feito? Você vai fazer uma comparação dos investimentos em FIIs com os títulos públicos para saber o que está valendo mais a pena. Acho que você vai concordar comigo, porque se você tem um investimento em renda fixa com baixo risco, com uma rentabilidade igual ou melhor do que o investimento em fundo imobiliário, que tem diversos riscos atrelados, até mesmo a desvalorização do seu patrimônio, não faz muito sentido eu estar optando pela renda variável, porque não tem muitos benefícios que envolvem ela. Então, para fazer essa análise, você vai levar em consideração não somente os dividendos que você vai receber pelas cotas, mas também a valorização e desvalorização do seu patrimônio. Então, vamos ao exemplo. Dia 1º de janeiro de 2020, vamos supor que você escolheu um fundo A com o valor da cota a R$100. E depois da pandemia, da valorização e desvalorização, do reaquecimento do mercado, o valor da cota, dia 31 de dezembro de 2020, ficou em R$103, tendo assim uma valorização de 3%. E aqui nesse mesmo período, vamos usar aquele exemplo anterior de um pagamento de dividendo de 6% ao ano. Então nós temos 3% da valorização da cota, mais 6% de dividendo ao ano, você soma esses dois valores e vê que o seu rendimento nesse investimento rendeu uma rentabilidade de 9% ao ano. E se você for comparar com a Selic, ela está atualmente em 2,25% ao ano. Obviamente que você tem que descontar os impostos, mas de forma geral são esses dois valores. Isso justifica essa migração atual que nós temos das pessoas da renda fixa para a renda variável. Mas isso é momentâneo. Vamos supor que uma análise de alguns anos atrás, se a gente retorna em 2014, nós tínhamos rendimentos em renda fixas em 14% ao ano. E se você tem essa mesma comparação, que um renderia 9 e outro renderia 14, e ainda por cima, sem os riscos envolvidos na renda variável, valeria muito mais a pena você estar optando pela renda fixa nessa situação que eu falei. E se você está interessado em alguma recomendação de investimento, algumas corretoras deixam nos seus relatórios semanais e mensais a boa tendência do mercado. Obviamente que aquilo é a visão da corretora. E é por isso que a recomendação principal que eu vou te dar é que você volte tópico a tópico, que eu falei nesse vídeo aqui, e por conta própria estude e escolha os melhores ativos, os melhores fundos imobiliários para a sua carteira. Agora sim, prometido e cumprido. Falei que ia fazer um vídeo especificamente ensinando como analisar os indicadores e tá feito. Lembrando sempre que uma boa diversificação da sua carteira vai te dar bons e melhores resultados no longo prazo, com uma maior segurança. E é por isso que num próximo vídeo eu vou ensinar na prática como você pode diversificar a sua carteira de fundos imobiliários. Não seja manada e não migre sem antes estudar. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like, escreve aqui nos comentários qual fundo imobiliário você investe e por que você escolheu ele para fazer parte da sua carteira de investimentos. Muito obrigado e nos vemos numa próxima.